Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma regra que é simplesmente fundamental para a segurança de todo mundo, a famosa regra de 1,5 m. Bora entender o que todo motorista e, claro, todo ciclista precisa saber sobre ela? E para começar, eu já lanço a pergunta que vai direto ao ponto. Seja você motorista ou ciclista, para pensar um segundo. Você sabe qual é a distância mínima que a lei exige para ultrapassar um ciclista com total segurança? Pois é, a resposta está aí na tela, 1,5 m. E olha, isso aqui não é uma sugestão, não é uma dica de boa convivência, não. É lei. É a distância que o nosso Código de Trânsito Brasileiro determina para proteger a vida de quem está pedalando. Então, para a gente destrinchar esse assunto de vez, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a regra do 1,5 m, depois a gente vê a infração em detalhes, discute o porquê dela existir com o princípio da responsabilidade, entende na prática como a multa funciona e, no fim, a gente fala sobre como ter um trânsito mais seguro para todo mundo. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo, a regra do 1,5 m. O que exatamente a lei fala sobre isso? Tá aqui, ó. O texto da lei, preto no branco, artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração é, literalmente, deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Não tem margem para dúvida, não tem eu acho que, a regra é essa e ponto final. Certo, a regra é clara. Mas, e aí? O que acontece se o motorista simplesmente ignora essa distância? Vamos dar uma olhada nas consequências de não cumprir essa regra. E é bem interessante ver como a lei trata essa questão. A infração tem um código específico, o 589-40, e a gravidade dela é considerada média. Isso se traduz em uma multa, claro, mas também em 4 pontos na carteira do motorista. Pode não parecer muita coisa, mas de pontinho a pontinho, a gente sabe que o problema pode ficar sério e até levar à suspensão da CNH. E agora, presta muita atenção nesse ponto porque ele é crucial e muita gente não sabe. A infração pode ser registrada sem que o agente de trânsito precise parar o seu carro. É isso mesmo. Se o agente presenciar a famosa finada, ele pode anotar a placa e emitir a autuação depois. A prioridade ali na hora é a segurança de quem está mais vulnerável, ou seja, o ciclista. Mas vamos lá. Por que essa lei existe? Porque justamente 1,5 m. Isso nos leva ao coração da legislação de trânsito, a uma ideia chamada princípio da responsabilidade. Esse trecho do Código de Trânsito explica tudo. Ele diz basicamente que no trânsito existe uma hierarquia de cuidado. O maior cuida do menor. O carro é responsável pela segurança da bicicleta. A moto também. E todos os veículos juntos são responsáveis pela segurança do pedestre. Simples assim. A sua responsabilidade é proporcional ao estrago que você pode causar. Ok, a teoria está entendida. Mas e na rua, no trânsito do dia a dia? Como é que a fiscalização funciona na prática? Quando é que essa ultrapassagem perigosa vira multa de verdade? O Manual de Fiscalização, que é o guia do agente de trânsito, diz o seguinte: a multa por não dar a distância acontece quando essa distância é visivelmente inferior a 1,5 m. É uma avaliação visual do agente. Agora, um detalhe importante. Se o principal problema da manobra não foi a distância, mas sim o fato de o motorista não ter diminuído a velocidade, aí a infração é outra, mais específica para a velocidade. E para não deixar nenhuma dúvida, o manual até dá exemplos do que o agente pode escrever no campo de observações da multa. Coisas como: o veículo passou pelo ciclista mantendo distância visivelmente inferior a 1,5 m. Ou, olha que sério isso, forçando o ciclista a alterar seu percurso. Ou seja, ficou claro que a ação do motorista colocou o ciclista em risco direto. Chegando ao fim do nosso papo, a mensagem mais importante é que essa regra não existe só para multar. Na verdade, ela é uma ferramenta poderosa para a gente construir juntos um trânsito mais humano e seguro, onde a responsabilidade é compartilhada por todos. No fim das contas, é sobre isso aqui que a gente está falando. Respeitar o 1,5 m é muito mais do que só seguir uma regra. É uma atitude que protege vidas. É um pacto de respeito nesse espaço público que todos nós usamos, seja de carro, de bike ou a pé. Então, para fechar, eu deixo essa pergunta para você pensar aí com calma. Agora que você sabe da regra, dos detalhes, do porquê ela existe, como é que isso pode mudar de verdade a sua atitude no trânsito já amanhã? Seja você o motorista no volante ou o ciclista no pedal. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com